Olá, amores! Enquanto vocês vão chegando, eu já vou falando do que a gente vai falar hoje. Fizemos um ciclo de 4 sessões coletivas de Reiki. Vamos falar sobre como foram essas sessões, o que foi trabalhado, quais intuições me vieram. Vou falar para vocês também como o Reiki contribui muito aqui na minha casa. Para quem já sabe, as minhas filhas também são reikianas. E por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês? Porque às vezes é legal a gente ter alguma ferramenta bacana na manga para a gente poder parar de reclamar e poder começar a resolver. E eu já vou falar disso tudo também. Entre outras coisitas, vamos falar também de uma coisa que as meninas lá do grupo do Reiki me pediram, que é como a gente sabe uma coisa que é nossa e como a gente não se mistura com uma coisa que é do outro. Vamos falar também sobre um outro assunto que surgiu nesse mesmo grupo lá do Reiki, que é quando a gente tá bem e a gente sabe que outra pessoa não tá bem, a gente tem tipo uma fidelidade, tá? Vamos dizer assim, alguém chega pra você e fala: ai, tô com uma dor de cabeça, ai, tô tão desanimada. Por mais que você esteja soltando fogo, você vai dar uma seguradinha na sua onda e você vai até achar alguma coisinha pra reclamar junto com a pessoa, só que isso energeticamente é péssimo pra você, meu chuchu. Então, quando for chegando, vai me dando um oizinho. Oi, Rosane! Filhinha amada! Então, agora a gente já vai indo pro nosso assunto. Ai, gente, a gente vê gente da família na live dar um batuquinho no coração, né? Tão gostoso. Mas eu não quero me enrolar, quero ir direto ao assunto pra gente, porque a minha ideia é que essa live não seja muito longa. Quem quiser interagindo comigo, fica à vontade. Eu fiz algumas anotações aqui de coisitas pra gente falar, mas essa live de hoje vai ser bem bate-papo. Tanto é que eu tô bem sentadinha aqui no meu sofá, gostosinho, pra gente conversar, tá? Se a chuva deixar, né? Porque aqui tá começando uma tempestade. Então, olha só. Eu vou começar as coisas bem lá pelo começo, tá? Como é que o Reiki entrou na minha vida? Eu já era terapeuta holística e tudo mais, eu atendia as crianças de vez em quando. Essa foi uma das coisas muito bacanas que os meus conhecimentos holísticos trouxeram para minha vida. Quando eu fiz o meu primeiro curso, eu nem pensava em ser terapeuta, eu só pensava que com o conhecimento que eu ia adquirir, eu poderia atender o meu marido e as minhas filhas. E acabou sendo assim, e acabou sendo mais do que isso também. Já nas primeiras horas do meu curso eu já vi que eram ferramentas bonitas demais para eu guardar na caixinha, para eu guardar só para os meus aqui de casa, e acabei resolvendo trabalhar como terapeuta. Hoje, qual é o conselho que eu dou para vocês que são mães, que seguem aqui o meu canal e tal? Quem pode adquirir um conhecimentinho a mais para poder ajudar a sua família, a gente entra numa posição, deixa eu só silenciar meu celular aqui, que senão ele vai ficar gritando a live inteira. A gente acaba entrando numa posição que é a seguinte, ó. Quem é mãe aqui vai se reconhecer nisso que eu vou falar. A gente tá sempre se sentindo culpada. A gente se sente culpada quando a gente faz demais, porque daí a gente acha que tá estragando os filhos. A gente se sente culpada quando a gente faz de menos. A gente se sente impotente diante de um monte de situações que os filhos passam e que eles têm que passar, que a gente também passou, por isso que a gente se tornou essas mulheres maravilhosas que nós somos. Mas quando a gente começa a adquirir algumas ferramentas a mais, alguns conhecimentos a mais, acaba que a gente não fica tão impotente, a gente não fica tão sujeita ao que está acontecendo à nossa volta. Então, quando começou, aliás, né, fiz o meu primeiro curso, atendia as crianças, atendia meu marido, e às vezes elas passavam por alguma situação ruim na escola, coisa que todo mundo passa, só que aí estava nas minhas mãos, eu conseguia trazer algum alívio. A gente chama, terapeuticamente, a gente chama de ressignificar uma situação. Então, quando elas passavam por alguma coisa desagradável, eu as atendia. A gente buscava o que no sistema delas estava atraindo, o que no subconsciente delas estava atraindo essa situação, e a gente ressignificava a situação. Eu já vou ler os comentários, tá? Senão eu vou me perder aqui no que eu tô falando. E isso quer dizer que, ok, então eu só lido com as energias e não faço mais nada. Não! Aqui em casa eu sempre falo que a gente tem que ter as soluções que são dos dois lados, a solução energética e a solução desse plano aqui, desse lugar da matéria, desse mundo onde a gente vê as coisas, onde a gente toca nas coisas, tá? Então, assim, quando acontecia algum perrengue na escola delas, eu telefonava pra escola, falava com os responsáveis, tomava as atitudes que eu tinha que tomar e
dava um alívio a mais pro coraçãozinho delas com o meu conhecimento holístico. Quando alguém me falava assim, ó, antes desse meu primeiro curso, quando alguém falava assim, Andréia, você tem tudo para ser terapeuta. Eu falava, não, e não. Parecia que era um patamar inalcançável para mim, parecia que era uma coisa muito grande. Então é assim, ó, para você que é mãe, para você que quer sair dessa posição de ter que ficar engolindo as coisas, de se sentir impotente, de não saber o que fazer com algumas situações, às vezes algum curso de alguma técnica holística pode te ajudar muito nisso. E foi por isso que eu acabei me tornando instrutora de alguns cursos. Porque eu acredito que nós mães, sem ter intenção nenhuma de mudar de profissão ou de começar a trabalhar com isso, a gente pode usar isso para a nossa vida, esses conhecimentos holísticos para a nossa vida, tá? Então, as crianças queriam aprender alguma técnica holística, porque eu usava com elas aqui em casa, elas gostavam muito, se sentiam muito bem, elas observavam umas mudanças muito grandes. Teve uma vez, qualquer hora até vou pedir para a Giovana conversar aqui com vocês um pouquinho, teve uma vez que ela estava com uma questão dela, ela é uma pessoa mais reservada, mais na dela tal, e ela é minha filha mais velha, né? Ela é mais serinha, assim, mais na dela. E ela estava com uma questão lá no grupo escoteiro dela que ela estava querendo sair. E assim, eu via o grupo escoteiro como uma oportunidade dela ir ficando com mais pessoas e desenvolvendo esse lado social dela, que era mais introspectivo. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você quer que eu te atenda? Você quer trabalhar alguma questão tua nesse sentido? Ela falou, mãe, eu quero. Ok, fiz, se não me engano, foi uma sessão só que eu fiz pra ela a respeito disso. E é tão bacana, gente, porque assim, por que as técnicas se chamam técnicas holísticas? Porque todos os aspectos de um ser, eles são compreendidos como parte desse ser. Então, por exemplo, a gente que é adulto, o nosso financeiro, os nossos relacionamentos amorosos, a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, o nosso trabalho, todas as situações que acabam acontecendo na nossa vida e o modo como a gente se porta diante delas, tudo isso compõe o ser que a gente é. Então, dessa vez que eu atendi a Giovana com essa questão dela, ok, ela se sentiu mais à vontade para experimentar o grupo mais um pouco, acabou sendo uma coisa muito legal para ela, ela gostou muito. E um dia ela veio me contar, alguns meses depois ela me contou, mãe, e eu notava que ela estava super mais brincalhona, sabe? Mais espontânea também. E daí ela veio me falar, mãe, sabe que até minhas amigas estão comentando que eu tô bem mais solta, eu tô rindo bem mais. Eu falei, Gi, que legal. E daí ela me falou assim, isso aconteceu depois daquela sessão, depois daquele dia que você me atendeu. Daí eu falei, sobre aquele assunto lá dos escoteiros, ela falou, sobre isso. Então olha que bacana, às vezes a gente trabalha um aspecto que está acontecendo e isso acaba interferindo em vários outros aspectos. Então é muito legal que às vezes você vai atrás de resolver uma coisinha e acaba conseguindo mais leveza em várias outras. Se vocês quiserem ir perguntando, se vocês quiserem ir comentando, vão comentando que cada pouco eu venho ler aqui. E outra coisa, né? Se vocês quiserem chamar mais gente para assistir essa live, fica à vontade. Ela vai ser bem soltinha, bem descontraída, um bate-papo mesmo. Mas assim, eu espero com isso trazer muito alívio para muita gente que está aqui. Mostrar para vocês que existe um caminho diferente da reclamação, tá? Então, as crianças queriam aprender alguma terapia holística, alguma técnica holística. E aconteceu que, bem no início da pandemia, eu encontrei um curso de Reiki. E eu pensei assim, era no período que tinha recém começado a aula delas em casa e tava uma chatice para elas, né? Tava todo mundo se adaptando com a rotina nova, elas sentiam falta da escola, sentiam falta das amigas, sentiam falta de sair, de ver gente, de tomar sol no rosto, essas coisas todas. E quando eu soube desse curso, eu queria fazer. E daí eu pensei assim, puxa vida, mas como é que eu vou fazer esse curso? Era à tarde, elas estudando de manhã. Como é que eu vou fazer esse curso bem no horário que elas não têm nada para fazer? Aí eu pensei, peraí, mas acho que elas podiam vir fazer o curso junto. E perguntei se elas queriam fazer. Elas toparam. Perguntei pro instrutor do curso, olha, tem limite de idade e tal, as minhas filhas, elas têm, na época a gente tava com 12 ainda, a Isa continua com 10, porque ela faz aniversário só em dezembro.
E eu perguntei pro rapaz que era instrutor se elas podiam participar com 10 e 12 anos. Ele falou, claro, a energia das crianças num curso de reiki é maravilhosa, traga as duas sim. Ok, fomos fazer aula as 3 juntas. E foi uma experiência muito legal, porque as duas gostaram demais. No nível 1 do reiki a gente aprende a se auto-aplicar. Não tem permissão ainda para fazer reiki para outras pessoas. E o que isso trouxe para mim e para elas? Trouxe muito grande essa coisa de que a gente cuida da gente primeiro. Sabe aquele negócio de quando a gente viaja de avião e a aeromoça fala assim, em caso de acidente, coloque a máscara primeiro em você e depois nas outras pessoas. Por quê? Porque quem está angustiado, quem está com medo de morrer, quem está com um medo assim absurdo, não consegue socorrer ninguém. Quando a gente não tem nada para entregar, a gente não consegue entregar, né? Então, a gente aprendeu a se auto-aplicar reiki. Então, o que acontecia? Todos os dias, antes da gente dormir ou em algum momento do dia, cada uma fazia o seu auto-reiki e isso vai dando uma estrutura interna pra gente. Olha só, uma coisa bem importante de eu falar pra vocês. Quando eu pensei da gente fazer esse curso de reiki juntas, eu pensei numa forma de entreter as duas com uma coisa que elas já tinham demonstrado um certo interesse, tá? Então, assim, jamais eu pensei que elas iam gostar tanto e que elas iam usar tanto. Quem viu os meus stories de ontem, as meninas estavam no quintal aqui de casa fazendo reiki para chover, mais porque elas queriam tomar banho de chuva. E daí assim, pode surgir na cabeça de vocês aí, André, mas então o reiki é para chover? Não, o reiki é pra gente acreditar na gente. É pra gente se sentir bem. É pra gente não se sentir vítima. E daí, a gente até pode pensar, não, mas daí elas fizeram reiki, começou a chover quase que imediatamente, mas foi coincidência. Pode ser, pode não ser, mas o que isso fez pela autoestima delas foi fantástico. Ai, Andréia, mas e se na hora que elas fizeram não chovesse? Nossa, que frustração, elas iam ficar traumatizadas. Não iam, porque uma das coisas que nós 3 aprendemos com o reiki foi que a gente solicita para o universo, a gente lança, né? É como se a gente falasse para Deus, Deus, tô aqui, viu? Tô querendo essa coisa XYZ. E a gente começa a adquirir um conhecimento de que Deus não quer ferrar com a gente. Os mestres não querem ferrar com a gente. Eles querem a nossa evolução. Então tudo que a gente pede é atendido? Não, mas quando não é atendido, a gente sabe que ou não é o momento, ou é porque é uma sabedoria muito maior do que a nossa. Então tá certo, talvez não seja aquilo que é o melhor pra gente, mas o que é melhor pra gente vai chegar. E isso nos dá calma. Imagina isso em tempos de pandemia. A gente fez esse curso em maio. E daí durante todo esse tempo de pandemia foi um aprendizado que as crianças trouxeram pro dia a dia delas. Quer dizer que tem dias que, nossa, não tem mais dia nenhum ruim aqui em casa. Todo mundo é a gente comanda as energias, tal e tal. Não, todo mundo escorrega, tá? Eu também escorrego. Eu também tenho dias que, por exemplo, né, eu tenho algumas questões com o meu peso. Até brinquei ontem nos meus stories, eu coloquei uma figurinha, uma foto lá de uma pessoa com um rolo de macarrão tentando esticar a massa da barriga. E brinquei o quanto aquilo era uma prioridade. Não é uma prioridade para mim agora. Então, por exemplo, eu tenho o reiki, que é uma ferramenta que a gente pode usar para compulsões e vícios também. Mas eu quero mexer na questão da comida agora? Não quero. Não estou preocupada com isso agora. Estou lidando com outras coisas. Tem outras coisas na minha vida que estão me dando mais prazer do que mexer com isso agora. E com esse conhecimento energético do reiki e de outras técnicas que eu trabalho e que eu dou aula, eu consigo me aceitar nas minhas decisões. Eu consigo entender a minha responsabilidade nas minhas escolhas e eu consigo me aceitar dentro do que eu decido fazer. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá claro até aqui para vocês? Continuarei tagarelando enquanto vocês comentam alguma coisa, mandam alguma pergunta. Eu vou falar mais, não é só isso que eu quero falar, não. Eu anotei aqui o que eu ia falar hoje. Eu já saí completamente das minhas anotações. Então, e daí é dessa forma que a gente usa o reiki aqui em casa. Outra coisa, fez com que a gente ficasse muito mais próxima. E deu para as crianças
um empoderamento, vamos chamar assim, né? Como eu falei para vocês, delas verem que elas não estão tão sujeitas às situações, não estão tão sujeitas às situações. E outra, é tão bonitinho quando alguém aqui, tipo, às vezes o meu marido tá com dor de cabeça, elas vão lá e fazem reiki pra ele. Às vezes eu tô, sei lá, com algum problema de estômago, ou tô com enxaqueca, elas vêm fazer reiki. E como eu falei, né, a gente toma um remedinho e faz o reiki. Então, assim, é um jeito da gente aqui em casa, de nós 4 aqui em casa, sermos mais amorosos uns com os outros. Então, essa coisa toda de pandemia, da galera querendo matar todo mundo que tá em casa, confinado junto, aqui em casa não aconteceu. E eu tenho certeza que o reiki foi uma das coisas que contribuiu com isso. Tem dias, como eu tava falando pra vocês, né, escorreguei para aquele assunto da comida e não voltei mais. Ok, é uma ferramenta que a gente tem, mas que às vezes a gente não quer usar. E tá tudo certo, né? Então, assim, por exemplo, né, as crianças. Ah, quer dizer que elas não brigam porque elas são reikianas. Lógico que brigam. Antes de ser reikianas, elas são irmãs. Mas elas sabem como sair dessa vibe da briga mais rápido, entende? Elas já entenderam que quando você tem um mau momento, um momento de discussão, um momento em que as coisas não saem do jeito que elas queriam, elas sabem que elas não precisam passar o dia inteiro nessa vibe. Elas sabem que elas têm uma ferramenta para lidar com isso. E eu também, né? Tô falando principalmente delas, mas eu também tenho essa ferramenta para lidar com isso. Então, assim, ó, acabou sendo uma decisão muito maravilhosa, essa de nós 3 fazermos o curso no início da pandemia, porque isso nos ajuda muito diante desse período todo que a gente está passando. Aqui em casa as coisas estão sendo sentidas com muito mais leveza, com muito mais confiança de que se é isso que tem para o momento, isso é o melhor que tinha para nós agora, entende? É como se a gente começasse a confiar mais no que Deus prepara pra gente, sabe? Uma das coisas, agora eu já vou começar a falar sobre o nosso ciclo das sessões coletivas de reiki. Por quê? Essa foi uma das coisas que apareceu muito no nosso ciclo. Como que aconteceu? Algumas pessoas se inscreveram, eu fui fazendo o envio dessa energia maravilhosa do reiki para essas pessoas. Eu não trabalho só com reiki, trabalho com outras técnicas também, e tem momentos que a gente não consegue dissociar um conhecimento do outro. Então, o que acontece? O que aconteceu durante essas sessões coletivas de reiki? Algumas pessoas se inscreveram, eu fui enviando reiki para elas. E eu recebo as intuições de qual chakra é para trabalhar. Os chakras são centros energéticos espalhados pelo nosso corpo, tá? E eu ia perguntando para os mestres, ok, mas por que eu tenho que trabalhar esse chakra agora? Por que foi mostrado isso aqui para mim agora? O que isso quer dizer? Para que eu pudesse orientar esse pessoal que estava nessas sessões coletivas de um jeito mais certeirinho. Então, o que acontecia? Nas primeiras sessões coletivas, na primeira, aparecia muito um distanciamento de Deus, como se as pessoas se sentissem abandonadas por Ele, ou até mesmo como se elas achassem que essa coisa toda de pandemia, isso tudo que a gente está vivendo, é como se fosse assim, é como se fosse na cabeça do grupo, ou de algumas pessoas do grupo, é como se fosse Deus falando assim, humanidade, vocês aprontaram até agora, então vocês vão ver. Só que assim, Deus não é esse cara vingativo que um monte de gente acha que ele é. Ele é um pai muito amoroso, ele é muito mais acessível do que a gente pensa. Então essa foi uma das coisas que foi trabalhada, sabe? Essa coisa do quanto a gente é próximo de Deus, do quanto a gente pode contar com Ele o tempo inteiro e do quanto a gente pode confiar nele. Disso que eu acabei de falar agora há pouquinho. Se a gente está vivendo isso que a gente está vivendo agora, é porque esse era o melhor que tinha pra gente. Eu acredito que a gente está passando por isso para ter vários aprendizados, sabe? Entre eles esse senso de comunidade. Um monte de gente está pensando assim, mas eu não sou grupo de risco, eu posso ir pra festa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Só que tá esquecendo que pode estar levando esse vírus para outras pessoas, né? E outra coisa também que a gente vê muito, uns apontando o dedo pros outros, né? Olha lá, fulano, a gente andando de carro, né? E alguém fala assim, olha lá, sem máscara. Olha lá. Eu acompanho algumas pessoas do marketing, algumas pessoas aqui no Instagram, e eles participando de eventos,
E algumas pessoas falam assim, nossa, todo mundo sem máscara no evento, só que a parte que ninguém viu é que antes teve teste de Covid, só tava no evento quem teve teste e deu negativo. Então assim, ó, isso tá acontecendo muito, da gente nem olhar o que a gente tá fazendo e ficar julgando os outros. E acabar se ocupando muito mais do que os outros estão fazendo do que com o que a gente pode fazer. Essa foi uma das coisas que surgiu nas nossas sessões coletivas também, essa coisa de parar de julgar, confiar que cada um tá dando o seu melhor, cada um tá fazendo o melhor que pode dentro da consciência que tem, tá? Tem coisas que estão indo completamente... Eu tô dando bastante exemplo da pandemia porque é isso que a gente tá vivendo agora. Tem coisas que estão indo completamente contra as normas da vigilância sanitária, das secretarias de saúde de cada cidade, mas assim, cada um tá fazendo o que consegue fazer, o que a sua consciência no sentido de não tem como você dar conta de um problema ou de um assunto que você desconhece. Então assim, confia que as pessoas estão fazendo o melhor que elas sabem fazer e sai dessa posição de julgamento. Isso é muito melhor para você. Sobra espaço para você cuidar de você quando você sai dessa. E daí foi isso que apareceu aqui nas nossas sessões coletivas de Reiki. Tinha mais um item que eu tinha anotado, que era o olhar para si, cuidar de si, mas acho que a gente já falou disso. Ai, a Rosane Amada tá falando aqui que o meu discurso é de muito carinho. E é mesmo, um dos motivos que eu quis marcar essa live hoje é porque, assim, ó, eu tava com muita vontade de me colocar a serviço de um monte de gente. Só que como que era o meu trabalho? Ele era só com sessões individuais. Só que, assim, né, essa coisa da consciência outra vez. Como é que alguém ia contratar uma coisa que ela nem sabe que faz bem, que ela nunca experimentou, muitas vezes nunca, né, nem sabe o que é. Ouve falar de Reiki, mas assim, é de comer? Não é? Tipo, não é porque eu conheço esse assunto que eu vou esperar que todo mundo conheça. Então, teve um dia que me bateu uma intuição, assim, que veio, por que você não faz... Eu falando comigo, por que você não faz sessões coletivas de Reiki? E eu fiz, e eu sou muito grata a todo mundo que participou, a todo mundo que se inscreveu, porque não adianta nada eu estar do lado de cá querendo dar uma coisa, se não tem ninguém desse lado aí querendo pegar, querendo receber essa coisa. Então eu sou muito grata a quem se inscreveu, a quem participou, porque vocês me permitiram saciar esse desejo do meu coraçãozinho. E assim, ó, quem esteve nas sessões, no dia seguinte, lá no nosso grupo das inscritas, vocês falavam muito bem do que vocês tinham sentido e tudo mais. Gente, o jeito que eu me sentia durante essas sessões coletivas de Reiki era de um amor, de uma gratidão tão grande. Assim, é indescritível. Tomara que pra vocês tenha chegado do jeito que vinha pra mim aqui, tá? E aí, gente, quero ver o que mais que eu anotei aqui pra gente falar, tralalá. Daí eu acho que sobre as nossas sessões coletivas é isso. E aí eu queria falar pra vocês dessa coisa, foi muito engraçado também. Na semana passada, lá no nosso grupo do Reiki, umas meninas estavam falando que elas estavam se sentindo estranhas. Não lembro se era angustiada, ansiosa, não lembro qual era a palavra, uma delas comentou isso. E a outra escreveu assim, eu também tô. Será que todo mundo tá? Mais alguém tá se sentindo assim? E eu comecei a digitar e eu percebi que eu ia mentir para estar angustiada, para ser tipo da mesma galerinha de quem estava angustiada, para que elas não se sentissem mal por estarem angustiadas. A semana passada, minha gente, foi hiper produtiva, porque eu tava na reta final para um curso que eu dei no final de semana, um curso de sistema arcturiano de cura multidimensional, que é uma outra técnica holística. Então assim, eu tava a todo vapor e feliz, porque foi meu primeiro filhinho que foi lançado pro mundo, foi o primeiro curso que eu coloquei para rodar realmente. Final de semana passado foi a primeira vez que eu dei aula de um curso holístico certificado. Então, assim, meu coração tava bombando, explodindo na semana passada. E as meninas falando que elas estavam angustiadas, que elas não estavam legais, se era todo mundo que tava assim. E eu respondi para elas exatamente o que tinha acontecido. Gente, eu tava aqui digitando e eu percebi que eu tava me sentindo mal, porque vocês estavam assim e eu não tô, eu tô me sentindo super bem. E eu ia mentir pra ser da galera. Só que é assim, ó, uma das coisas que eu venho me trabalhado e que eu venho falando pra muita gente
é que é assim, ó, quando todo mundo tá mal, a gente não tem que ter vergonha da gente estar bem. Você sabe por quê? Quando você resolve achar algum defeito, achar algum problema para você participar, para você ter assunto com quem tá passando por reais desafios, você não tá contribuindo em nada para ninguém. Você tá só dando um tiro no teu próprio pé. Espero que vocês me interpretem direitinho nisso que eu tô falando, tá? E quando você fala, olha gente, aqui tá tudo bem, comigo tá tudo bem. Isso faz com que as pessoas te olhem e pensem assim, mas espera aí, então não é todo mundo que tá mal. Como é que ela tá conseguindo fazer isso? Dá para entender que isso é como se a gente mostrasse o caminho, mostrasse para as outras pessoas que existe um caminho diferente, que existe um sentimento diferente do que elas estão sentindo. Por exemplo, lá no grupo, quando elas falaram, todo mundo tá se sentindo meio esquisito, e eu falei que eu não tava, é como se quebrasse uma coisa, entende? É como se abrisse uma janelinha, um buraquinho para elas olharem para fora e falarem assim, ei, peraí, mas se eu quiser sair tem um jeito, entende como? Então, ó, pense... E outra coisa, né? Às vezes até em casa, às vezes até no casal, quando um dos dois tá deprimido, tá chateado e tudo mais, o outro não tem a obrigação de se deprimir junto. Às vezes quem tá um pouquinho melhor é quem vai dar a mão para resgatar quem tá um pouquinho pior. Então a gente não tem que ter vergonha de quando a gente tá bem. A gente não ajuda ninguém quando a gente fica mal junto só para ter assunto, tá? Eu tô fazendo um malabarismo pra sentar aqui, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então é assim, ó, a gente não tem que se sentir culpado e não tem que se sentir envergonhado. Cada um tá se sentindo do jeito que tá. Uma coisa que eu já falei pra vocês aqui, mas eu acho que tem gente nova aqui nessa live. O meu pai agora em janeiro vai fazer 5 anos que ele faleceu. Quando ele faleceu, pra mim foi muito doído. Eu fiquei meses muito mal. E assim, ó, não importava se era uma pessoa, se eram 90 pessoas, se era o Brasil inteiro, se era o mundo inteiro que tava chorando comigo. Aquela dor era minha. E não importava quantas pessoas iam chorar junto, a minha dor não se aliviava. Ela teve que ficar o tempo que ela ficou até eu conseguir processar aquilo, até eu conseguir tocar minha vida pra frente normalmente. Então, isso desde aquele momento me fez pensar, tá? Que não vale a pena a gente ficar mal por outra pessoa. É diferente da gente ser empático, é diferente da gente querer ajudar, certo? É bem diferente. Não tô dizendo que você não tem que dar nem bola. Eu tô dizendo que você não tem que ir pra tristeza junto, não tem que ir pro desespero junto, tá? A gente tem mais condições de ajudar uma pessoa quando a gente não entra nessa vibe desses sentimentos mais pesados, certo? E aí, ó, um outro assunto que surgiu e que, ó, pra mim, uma coisa tem hiper a ver das outras, com essas outras todas que a gente tá falando aqui, tá? Hoje um monte de gente me mandou mensagem no privado, no meu WhatsApp, um monte de lugar falando assim, ai meu Deus, esse eclipse tá acabando comigo, não sei o que, ele tá... Ai, meu dia tá péssimo, acho que é culpa do eclipse. Gente, olha só, eu não entendo muito de eclipses. Eu acredito que a gente tá sujeito à energia da lua, à energia do sol, à energia dos astros, né? Eu sou uma pessoa da área de energéticas. Mas assim, ó, sério mesmo que foi o eclipse que te passou a perna hoje? Quer dizer que quando não tem eclipse, os teus dias são bem perfeitos? O que eu quero trazer para você é um pouquinho de autorresponsabilidade. Pense nisso, tá? Às vezes é mais fácil a gente colocar a culpa no eclipse, no vizinho, no carro que te fechou lá naquela esquina, no teu chefe que é um filho da mãe, na tua sogra que te persegue. Às vezes é mais fácil a gente ficar colocando a responsabilidade nos outros do que chamar a nossa própria responsabilidade, certo? Porque é assim, ó. Ok, pode ser que o eclipse tenha te dado algumas lambadas hoje. Mas o que você está fazendo por você para que a tua vida melhore de modo global? Ai, a Lari, linda, maravilhosa, saudadinha de você, fofuli. Então, gente, tá? Eu acho bacana sempre, e não é culpa, tá? Não é que a culpa é sua, a culpa é do eclipse, a culpa é do papagaio do vizinho. Responsabilidade, até que ponto você está sendo realmente responsável pelas coisas que acontecem com você.
E aí, pode ser que você fale assim, ah, não, mas não sou eu, não, foi o fulano lá que me sacaneou. Será que você não abriu, não deu a oportunidade? Será que você não abriu a portinha pra pessoa te ferrar? Aí, às vezes tem gente que fala assim, ai, puxa vida, fulano aprontou comigo, eu perdoei. Dele aprontou de novo, daí eu perdoei. Dele aprontou de novo, mas eu perdoo porque eu sou boa. Meu, você tá... Assim, a pessoa já mostrou que ela não é digna da tua confiança, digna do teu perdão sempre, porque o perdão é mais pra você do que pra ela. Mas assim, não traga pra tua convivência, certo? É desse tipo de coisa que eu tô falando. Quais escolhas a gente tá fazendo? Entende? É pra isso que a gente tem que olhar. Até que ponto é a gente que tá trazendo as coisas. Ah, o meu chefe é um xarope, vive pegando no meu pé, é um chato, é um isso, é um aquilo. Muda de emprego. Para de reclamar e muda de emprego. Ai, André, mas eu não posso mudar de emprego agora, eu nem sei com o que eu vou trabalhar. É uma escolha. Ou você faz o caminho, vai abrindo a trilha para você mudar de emprego, para você mudar essa tua realidade, ou você começa a ver o que essa realidade sua está te ensinando para que você possa conviver com isso de um jeito melhor. Eu não digo nem combater isso, tá? Eu digo que quando a gente começa a tirar os aprendizados, a gente começa a não ter que passar por tanto perrengue. E uma outra coisa que veio aqui pra gente... Ah, então, que eu queria falar pra você sobre eclipse. Santa anotação que me salvou. Outra coisa que eu queria falar sobre o eclipse. Oi, Mariara, tudo bem? Agora que eu vi que a Mariara deu oi. A Lari tá falando que é muito lindo e profundo que eu tô falando. Gratidão, Lari. Assim, muito do meu coração, tá? Eu anotei bem topiquinhos aqui, tô falando muito do que tá vindo no meu coração mesmo, tá? São coisas que eu senti de falar pra vocês. Então, assim, o que o eclipse tem a ver com esse outro assunto de saber o que é meu e o que é do outro? É o seguinte, ó, a gente tem que parar de olhar só para o que tá fora. A gente tem que parar de se comportar igual o homem das cavernas. Eu tinha um professor de história que ele falava assim, que na época dos homens das cavernas, se a sogra do homem das cavernas chegou na caverna dele e na mesma hora deu um trovão, como ele tinha medo de trovão, ele pegava aquele, esqueci o nome daquilo, sabe, aquele troço de madeira que usava para caçar, ele ia lá e dava umas pancadas na sogra, porque foi ela que fez o trovão aparecer. Então a gente tem que parar de pensar que é o eclipse, que é a lua, que é um... Sabe? Começa a tomar pra você o que você pode fazer. Ah, é culpa da pandemia. Gente, assim, eu não posso reclamar. Esse ano pra mim foi fantástico. Eu cresci muito profissionalmente, cresci muito em vários aspectos da minha vida. Não tô falando isso pra ser metida, eu tô falando isso justamente pra você começar a olhar pro buraquinho, pra você ver que você consegue sair dessa. Porque assim, ó, quando isso começou, eu decidi que isso não ia mandar em mim e que eu não ia sofrer com isso. Ah, isso quer dizer que eu tô saindo loucona, sem máscara, indo pras aglomerações, não tô ligando pras normas de saúde. Não, muito pelo contrário. Eu tô aqui dentro da minha casa fazendo o meu melhor. Então, assim, veio a pandemia. Uma das técnicas que eu atendo é pessoalmente, eu tenho que tocar em pontos da cabeça da pessoa, que são as barras de Axis. Eu parei de atender com barras. E eu coloquei toda a minha força nas técnicas que eu atendo e que é possível atender online. Por quê? Porque eu decidi que em vez de reclamar, eu ia resolver. Eu podia ter ficado sentadinha falando assim, ai, que droga, eu não posso mais atender com barras, eu adoro atender com barras, o que eu vou fazer na minha vida? Ou eu podia ter feito o que eu fiz. Ok, barras, guarda na gavetinha por enquanto e mexe com as outras técnicas, faz o que está na sua mão nesse momento. Quem me conhece mais intimamente sabe, tipo, nem a minha mãe eu não tô vendo direito. Tô indo lá super pouco já para não correr o risco de eu não levar nada para ela, porque meu marido tem dias que ele precisa ir fisicamente lá pro trabalho dele. E eu não posso representar risco para minha mãe. Então, assim, tô me privando de muita coisa também, tô me privando de estar com as pessoas que eu amo também. Mas assim, isso dói? Claro que dói. Mas daí, em vez de eu ficar olhando para o que tá doendo, eu tô olhando para o que tá funcionando. Sabe aquela história dos dois cachorros que tem dentro da gente? Agora eu não vou lembrar direitinho, se alguém lembra melhor dessa história, me ajuda, pelo amor de Deus. Que dentro da gente tem dois cachorros, que acho que um é o do amor, o outro é o do ódio, não sei. Um é um sentimento negativo, o outro é uma coisa positiva. E que a gente escolhe todos os dias qual dos dois a gente alimenta. E é assim que as coisitas funcionam, tá? E essa coisa do eclipse, ela também tem a ver, ela é um olhar pra fora, tá? É botar a culpa lá fora.
Isso tem super a ver com aquele outro assunto que as meninas lá do grupo de Reiki me pediram para falar, que é essa coisa do que é meu, o que é do outro. Elas me pediram para falar sobre como a gente identifica o que é meu, o que é do outro. E assim, ó, por coincidência eu tava anotando hoje de manhã algumas coisas que eu quero, alguns conteúdos que eu quero abordar no meu Insta, no meu site. E aí, ó, o que que acontece? A pessoa que me pediu para falar sobre isso, do que é meu, o que é do outro, ela tava falando que ela se sente muito sobrecarregada porque ela se mistura muito com problemas dos outros. Então, o que que acontece, ó? Primeiro de tudo, pense se você tá sendo... Existe uma situação X lá que tá acontecendo e que tá mexendo com você, tá te deixando angustiada, triste, preocupada, qualquer coisa assim, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar: eu tô diretamente envolvida nisso? Se sim, ótimo, porque as rédeas para resolver também estão na sua mão. O bacana de quando o problema é seu é que a solução também é sua, certo? Confia naquela coisa que Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Isso quer dizer que você tem que resolver sozinha sem pedir ajuda? Não! Muitas vezes o aprendizado que vem junto com um desafio é a gente aprender a pedir ajuda. Então, assim, a primeira pergunta: estou diretamente envolvida? Se sim, ok. Vai pedir ajuda, vai pesquisar, vai procurar e foco na solução. Enquanto você focar no problema, ficar sentado falando assim: meu Deus, por que isso vai me acontecer? Por que comigo? A solução ela fica mais longe. Ela fica mais perto quando você começar a pensar: ok, isso aconteceu, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou pedir ajuda pro fulano, vou falar com o fulano. Acho que eu vou por aqui. Não, por aqui não vai dar, então acho que eu vou por ali, certo? O olho é na solução. Se a resposta para essa pergunta for não, não é diretamente comigo, mas é com uma pessoa que eu amo e isso tá me doendo muito. Então, assim, ó, confia que essa pessoa tem condição. Aliás, não vou nem pro confia ainda, tem uma outra coisa antes. Se tá acontecendo com uma pessoa que você ama, mas não é diretamente com você, a sua ajuda foi solicitada? Se a tua ajuda foi solicitada, você vê e faz o que tá ao teu alcance. Sem querer se matar, sem achar que você é responsável por salvar o mundo, tá? Fazendo o que tá ao teu alcance sem se sacrificar por isso. Porque às vezes também a gente vai e se envolve, se mata para resolver e depois sai falando assim: eu me matei para resolver o problema da fulana e ela nem reconheceu. Vai de peito aberto. Se você vai ajudar, se a tua ajuda foi solicitada, vai de peito aberto. Se a pessoa te agradecer depois, ótimo. Se ela não te agradecer depois, você deu o teu melhor, você agiu com o teu coração, tá tudo bem, tá? Então, assim, se a sua ajuda foi solicitada, vá de peito aberto. Se a tua ajuda não foi solicitada, você fechada dentro da sua casa, se preocupando, elocubrando, resolvendo de XYZ maneira, achando que, mas a fulana é muito boba, ela tinha que fazer tal coisa. Mas a fulana é muito boba, ela tinha que fazer tal outra. Não é você que tá lá, você não sabe. Você resolve de um jeito diferente do dela, só que não é você que tá nessa situação. E não adianta nada você ficar gastando a tua energia com uma coisa que você não pode ir lá e meter a mão e resolver. Assim, literalmente, sabe como? Sei lá, você tá vendo que uma pessoa na televisão tá fazendo uma receita de um jeito que você sabe que vai desandar. Adianta você ficar na tua casa angustiada porque a receita dela não vai dar certo? Você já viu, que é um exemplo bem legal disso? Marido vendo jogo de futebol. Eles ficam loucos, não ficam? E grita junto, e xinga, levanta do sofá, joga um negócio pra cima. Eles não são bem assim quando estão assistindo futebol? Então, o que adianta? É gastar muita energia com gente que não tá nem te ouvindo, né? Então, assim, pensa nesse exemplo do futebol dos maridos, que eles estão em casa gritando, jogando coisa, xingando os jogadores, e ninguém tá ouvindo eles, porque as pessoas estão dentro da televisão, olha o tipinho, né? Mas as pessoas estão lá em outro lugar, ele tá só vendo pela televisão. Veja se você não tá fazendo isso com as questões que não são tuas. Então, a primeira coisa para você não se misturar com essa energia dos outros é essa. Eu preocupada, aqui dentro da minha casa, eu consigo, preocupada, tá? Eu aqui quieta, pensando, angustiada no problema de alguma de vocês, no desafio que alguma de vocês está passando. Adianta alguma coisa? Vocês vão sentir a minha angústia aí da casa de vocês? Grande chance que não. Agora, por exemplo, eu, Andréia, quando eu venho aqui fazer uma live pra gente conversar, pra tentar trazer um pouquinho de luz para as questões de vocês, aí sim, aí eu acho que eu tô ajudando.
quando eu ofereço o meu trabalho, quando eu faço esses esquemas, essas ações gratuitas para vocês conhecerem um pouquinho sobre como é cuidar da gente energeticamente. Desse jeito eu tô sendo contribuição. Se eu ficar aqui só aborrecida, triste, chorando, me preocupando, me corroendo por dentro, mas sem tomar atitudes, eu não tô fazendo nada por ninguém. Ok? Tá claro até aqui? Essa parte? Esse é o primeiro princípio para você não se envolver com o que não é teu, tá? O segundo princípio é a gente precisa confiar no grau de consciência das pessoas, que é o que eu falei agora há pouco. A gente precisa confiar na inteligência maior de Deus. E a gente precisa saber que quanto antes a gente aceita o que a gente não pode mudar, a gente está liberando a nossa energia. Você já pensou, quem conseguiu se adaptar a essa coisa toda de pandemia e tudo mais? Você conhece alguém que não se adaptou e que está até agora falando assim, porque esse maldito desse Covid, porque esse Covid, porque esse... Entende? Quando você está ocupado em resistir à situação, você tem menos tempo, menos energia, menos neurônio livre para você conseguir pensar numa solução para isso. Ou em como você se adapta melhor, como que você sobrevive com o que você tem na mão. Certo? Então essa é outra coisa que a gente tem que pensar, tá? Então assim, e outra coisa que a gente tem que saber é que quando a gente se preocupa com alguém, isso não é uma prova de amor. A gente se preocupa quando a gente não confia na capacidade da pessoa de resolver aquilo por si só. Não quer dizer que você vai ver a pessoa sofrendo e vai ficar aqui de braços cruzados assistindo. Não quer dizer. Mas quer dizer que você não vai olhar e pensar assim, ai, coitado. Por falar em coitado, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu quebrei um dedo do pé. E eu fiquei de molho, porque eu quebrei meio feio assim esse dedo. E eu não podia sair de casa. Eu só andava de muleta, e quem já usou muleta sabe, né? Dói tudo, dói a axila, dói a mão, dói tudo, é uma dor muscular horrorosa, assim. Então, além de eu não conseguir botar o pé no chão, eu também não aguentava muito tempo andando com as muletas. Eu já tava, acho que há quase 3 semanas em casa, eu não aguentava mais, gente, sabe? Era férias, as crianças pedindo pra sair, eu não podia sair, faz, sei lá quanto tempo que faz, acho que faz uns 3, 4 anos isso. E aí, a gente acabou vindo aqui para Curitiba, meu marido trouxe a gente veio aqui para Curitiba. Eu não morava aqui ainda, eu morava em Ponta Grossa. E daí, as crianças queriam muito passear. E daí eu liguei de shopping em shopping para ver qual shopping tinha aqueles carrinhos, sabe os carrinhos motorizados que é para os cadeirantes usarem? Eu liguei, achei um shopping que tinha esses carrinhos e eu perguntei como que é para usar os carrinhos. Eu tô numa situação transitória, tá? Eu tô com um dedo quebrado, só que eu gostaria de contar com esse serviço. Tem alguma restrição? Ele é só para cadeirantes? Porque sabe aquela ideia que você fica tendo que, mas eu vou usar e eu nem sou cadeirante, tem um cadeirante que vai querer usar e não vai poder. Por isso que eu fiz essa pergunta. A moça falou, não, pode usar. Eu falei, como é o uso desses carrinhos? Chega a faltar, tal? Ela falou, não, e ninguém nunca usa. Fui bem tranquila, peguei o tal do carrinho para passear pelo shopping. E aí, gente, olha que engraçado. Eu tava numa felicidade naquele carrinho, porque assim, pra mim aquilo era uma liberdade tão grande. Eu tava quase 3 semanas enfurnada em casa. E daí com aquele carrinho eu nem cansava, andei o shopping inteiro 800 vezes com as crianças e eu nem cansava. E enquanto eu tava no carrinho, tinha umas pessoas que passavam por mim e me olhavam com uma cara assim, tipo, ai, coitada, olha aí, tem 2 filhas e tá aí nesse carrinho. Gente, sério, eu tinha que me segurar pra não ir atrás da pessoa do carrinho e falar assim, olha, eu tô de boas, eu tô tão feliz aqui que você não pode nem imaginar. Então assim, por que eu te contei isso? Às vezes você olha pra uma pessoa e você tá com pena dela, mas do ponto de vista dela, você não sabe o que tá rolando, sabe? Aí, sei lá, você pode até estar pensando agora nos moradores de rua. Mas eu aposto que o morador de rua não tá vendo aquilo como liberdade. Você não sabe. Você não sabe pelo que ele já passou na vida dele. Você não sabe se ali, morando na rua, ele já não está um pouco melhor do que ele estava um tempo atrás. Você não sabe pelo que ele passou já na vida dele. Pode ser que esse morar na rua que você está vendo hoje seja o primeiro passo na evolução dele para coisas ainda melhores. Então a gente tem que confiar. Cada um, antes de vir para essa vida, escolheu o que ia fazer aqui, quais coisas ia aprender aqui, quais virtudes ia aprender aqui. O como
isso ia acontecer é do livre-arbítrio de cada um, porque consciente ou inconscientemente a gente tá escolhendo sim. E é por isso que eu falo tanto para vocês de autorresponsabilidade. E a gente precisa confiar que a pessoa não vai morrer daquele jeito que ela tá ali. Ela tem chance de melhorar, certo? Então, assim, e outra coisa, né? Quando a gente fica com pena de uma pessoa, além da gente estar tendo uma atitude de quem tá em cima, de quem tá acima daquela pessoa, olhando para baixo com pena, tipo, é quase uma atitude arrogante, vocês conseguem entender? Além disso, a gente ainda está se envolvendo energeticamente com aquela pessoa. Quando a gente tem pena de uma pessoa, é como se a gente pegasse fragmentinhos daquilo que a gente está vendo da pessoa e carregasse com a gente. Entende? Então é uma coisa que energeticamente é péssima também. Então, confiem, sabe? Nas pessoas, na capacidade delas, na capacidade de vocês e nessa inteligência tão maior que é Deus. Eu acho que dessa forma a gente consegue não ficar tão sobrecarregada com coisas que a gente nem tem condição de agir. Né? Por exemplo, você ficar dentro do seu carro com pena do morador de rua, você não está ajudando ele em nada. Certo? Agora, sei lá, se você seguir o seu dia muito aborrecida com ele, porque ele mora na rua, nananã, ele continua lá na rua. Se você, em vez de olhar para esse problema dele, você começar a olhar para a solução e começar, sei lá, andar com 10 no carro a mais, andar com um pacotinho de bolacha no carro, aqui em Curitiba a gente fala bolacha, um pacotinho de biscoito a mais no carro, para você entregar para uma pessoa dessas, ok, certo? Faça isso, mas não carregue essa pena com você. Tá? Você não sabe o que a alma dessa pessoa escolheu vir aprender aqui nesse mundo. Ok? E daí dessa forma eu espero que você comece a se envolver menos com coisas que não são tuas. Ah, mas os problemas de família, as pessoas que a gente ama, passando por situações nananã. Se você pode ajudar, se a sua ajuda foi solicitada, você ajuda. Se não, cuide dos seus, cuide do que está na sua mão. Um dos aprendizados bem grandes que eu e as crianças tivemos com o Reiki foi isso, que às vezes a gente fica muito elucubrando a respeito da vida dos outros, se ocupando muito dos desafios dos outros, porque isso é uma arma do nosso subconsciente para que a gente não olhe para nós. É tão fácil, né, a gente ficar achando solução para o problema dos outros e ficar varrendo os nossos problemas para baixo do tapete, né? Então, assim, confia na sua capacidade também de resolver as suas coisas. Confia na sua capacidade de resolver os seus problemas. Certo? Não sei se as meninas das sessões coletivas de Reiki estão por aqui ou não. Acho que eu abordei tudo que vocês me pediram lá no grupo. Ah, e outra coisa também que consome a energia da gente sem a gente nem perceber é a gente ficar batendo boca em comentário de publicação no Instagram, no Facebook. Gente, assim, a gente tá na época da polêmica da uva passa. Essa polêmica é uma polêmica que eu acho divertidíssima, porque se depender de mim, eu boto uva passa até no shampoo do cabelo, porque eu amo uva passa, né? E pra mim é uma polêmica que é divertida. Agora, esses discursos de ódio, sabe? Só gasta a gente, tá? Então não se envolva nessas coisas. Começa a pensar, começa a ter essa pergunta bem na superfície, bem quentinha aí na sua cabeça. Eu estou diretamente envolvida nessa situação? Se a resposta for não, a minha ajuda foi solicitada? Se a resposta for não também, só te resta cuidar da tua própria vida, do que tá ali, dependendo de você, do que você tá diretamente envolvida. Uma travadinha? Então é isso, gente. A minha internet já tá dando sinal aqui de que não quer mais brincar. Queria conversar disso aí com vocês. Quem precisar da minha ajuda, conte comigo. Teve essas sessões coletivas do Reiki, vai ter várias outras ações muito bacanas aqui no meu perfil. Quero convidar vocês todas a virem para minha lista VIP. Depois, quando acabar essa live, tem meu nominho aqui em cima. Você clica aqui, tem um link lá na minha bio, que é onde tem aquele resuminho a respeito do que a gente faz, sabe? Tem um link ali embaixo que você pode clicar para pedir para entrar na minha lista VIP. O que é a lista VIP? São mensagens que eu envio pelo WhatsApp. Você recebe como se fosse uma mensagem minha para você e eu faço esse envio em grupo. Mas caso você me responda, fica uma conversa só entre eu e você. E
E dessa forma, conte comigo, porque ali pela lista VIP a gente consegue bater papo um pouquinho. Se você quiser a minha ajuda terapêutica, conte comigo também. Se você é uma mãe que quer sair desse papel de impotência e começar a entrar num papel onde você consegue resolver as tuas questões, as tuas neuras, consegue ajudar as neuras dos teus filhos, consegue ajudar os perrengues do seu marido, me procura também que eu vou dar altos cursos bacaninhas, o Reiki é um deles. Ok? Gente, quero agradecer muito por vocês terem estado comigo aí durante quase essa 1 horinha. A Rosane tá falando pra Paty que eu sou o máximo. Obrigada, Rô. Paty, conte comigo. Se você é amiga da minha prima, você mora no meu coração também. Agora que eu vi que a Cida tá aqui, Cida, minha amigona, minha irmãzinha lá da Anatomia Intuitiva, morro de saudade de você e das outras meninas, sabia? Gente, então é isso. Gratidão por vocês terem ficado comigo aqui. Espero realmente ter conseguido acender uma lanterninha aí para vocês conseguirem perceber o que é de vocês, o que é do outro, o que vale a pena vocês se envolverem e que para tudo existe um jeito, desde que vocês se coloquem numa posição de tentar resolver, em vez de ficar só sentadinha se sentindo vítima das situações mesmo, tá? Tem gente que se ofende quando a gente fala dessa coisa de vítima, mas é que assim, ó, a gente precisa tomar consciência de que tá na hora de levantar e sair fazendo pela gente, tá? A gente é a primeira pessoa que a gente salva, beleza? A Ju tá aqui também, ai, maravilhosa Juzinha, minha aluna linda. Mariara também, a Sandra também, saudade Sandra, certo, mulherada? Então é isso, espero ter contribuído, espero que vocês não tenham ficado com raiva de mim pelos tapas que eu dei, mas foram tapas muito amorosos, para que vocês consigam perceber, de repente, aonde que a coisa tá pegando aí em vocês e que vocês têm toda a condição de resolver. Eu tenho certeza disso, se eu não tivesse certeza que cada um tem condição de resolver, eu não tava aqui gastando meu latim. Tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E qualquer coisa, contem comigo. Beijinhos, boa noite pra vocês. Obrigadão.